Meu Deus do céu, é uma coisa que acho que aqui não precisava ter vindo falar, né? Porque a maioria de vocês já tem bastante, né? Então, mas a paciência, na verdade, ela é mãe da paz. E nós precisamos, para termos paz, nós temos que ser pacientes. Olha que dificuldade. É por isso que todo mundo deseja paz para a gente, mas nunca consegue. A gente nunca consegue ter paz, né? Porque a gente não tem paciência. Olha só. Mas lá no Evangelho, no capítulo 9, item 7, tem uma frasezinha que é interessante para a gente pensar e meditar. Ele começa dizendo assim: o espírito amigo da onça. A dor é uma bênção. Olha, ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É amigo da onça ou não é? Imagina só. Está falando que a dor é uma bênção, e quem é que gosta de ter essa bênção? Então a gente vai sair daqui e falar assim: Deus te abençoe com um pouquinho de pneumonia, e você com cirrose hepática, e você... Já pensaram? Que dureza, né? Mas eu tenho a sensação de que ele diz pra gente coisas ainda melhores, sabe por quê? Porque é na dor que nós vamos nos retemperando. Olha que coisa legal, nós vamos nos retemperando. É por isso que ele diz que é uma bênção, porque o planeta, todo mundo sabe que não é de anjinho, né? Nós não estamos num planeta assim de anjinho. Então, a gente está num planeta de expiação, de provas, um planeta difícil. Não raras vezes a pessoa que mora do nosso lado, ou senta no banco da frente do ônibus, ou atrás, ou do lado, muitas vezes tem lá os pensamentos esfogueantes, não é mesmo? Então a gente sabe que o nosso planeta é um planeta difícil, complicado, cheio de problemas. A gente precisa se arrastar para viver aqui na Terra, quer dizer, a gente precisa de alimentar o corpo constantemente, aí 2, 3, 4, 5 vezes por dia. A gente tem problemas orgânicos terríveis, o tempo inteiro nós estamos com problema orgânico, aí tem que ter toda hora, tem que fazer consulta, revisão dos 20 mil quilômetros, 50 mil, dos 100 mil. Toda hora tem que ir na concessionária fazer a revisão, não é? Para ver se está bom, os pneus estão bons, o amortecedor, essas coisas, não é? Então o nosso corpinho é grosseiro, é pesado, é complicado. É sinal de que nós não estamos num planeta assim, onde nós possamos nos aventurar a dizer que nós temos felicidade. Então a gente passa uma grande parte do tempo tranquilo, sem problemas, mas a gente passa também muitas dificuldades, muitos constrangimentos, muitos problemas. E aí é que o Espírito fala para a gente da paciência, porque é nesse contexto, porque aqui na Terra a gente não pode pretender que a gente vá ter o corpo 100% organizado, melhor do que o corpo, não é? Mais do que o corpo, pensamento organizado, porque às vezes a pessoa tem o corpinho perfeito, mas tem a cabeça assim virada, sei lá, de um jeito terrível. E então nós não podemos imaginar que nós vamos conseguir chegar aqui nessa organização de termos o corpinho são, a mente sã, não é? Nós temos dificuldades para isso. E aí vem o Espírito e fala para a gente que quando a gente está vivendo uma provação, no fundo, está nos retemperando. Porque na hora da prova, a gente lembra de um monte de coisa. Não sei se vocês se lembram, por exemplo, que tem pulmão, que tem coração, que tem pé, que tem joelho, que tem braço, que tem coluna. Na hora da provação a gente lembra, né? Que tem pai, que tem mãe, que tem cunhado, que tem irmão, que tem filho. Na hora da provação a gente lembra tudo isso. Na hora da provação, sabe o que mais que a gente lembra? Que existe Deus. A gente consegue se lembrar de Deus se não estiver na provação? Aqui na esquina, aqui, virando aqui, a gente percebe ali que se a gente parar um pouquinho e falar: gente, vamos parar um minutinho para a gente fazer uma prece? O povo vai querer pegar a gente ali, né? Vai ou não vai? Então nessa hora a gente não lembra de Deus, não precisamos lembrar, não é? Mas se a gente vai atropelar, vai atravessar a rua, aí vem um ônibus assim, meio distraído, sem perceber que você está passando pela frente. Aí a gente olha aquele negoção vindo para cima da gente e fala: ai meu Deus! E aí ele percebe que está olhando para a gente e breca em cima da gente, assim, não pega a gente, mas naquela hora a gente pensa assim: ai, graças a Deus, não é? Olha quantas vezes a gente lembra de Deus nessa hora, não é mesmo?
Misericórdia. Então a gente vai percebendo que raramente a gente pensa em Deus. É só na dificuldade, só no problema. Se a gente vai no hospital agora fazer uma visita, vai com Deus, que Deus te abençoe, obrigado, Deus te ajude, e sabe, o tempo todo a gente lembra de Deus. Ou alguém faz a gente lembrar, quem está lá, né, deitadinho, decúbito dorsal, provisório, não é? Faz a gente lembrar o tempo todo de que a existência de Deus é importante, não é? Porque a gente não lembra que nós somos filhos de um Criador, que nós estamos na Terra não pela primeira vez, que nós vamos passar por aqui diversas vezes, que nós estamos num processo de evolução, que a gente está aqui aprendendo, que nós precisamos aprender e não repetir os erros, aprender, galgar degraus, subir os degraus da evolução. Nós estamos aqui para isso. Que existem leis que são perfeitas de ação e reação, que nós sabemos que o Criador nos deixou em condições de sabermos que não adianta a gente plantar limão e querer colher abacaxi. A gente vai colher limão mesmo, não tem jeito, o que a gente planta a gente colhe. Então devagarzinho a gente vai, é para isso que nós estamos aqui. E às vezes a gente precisa levar um espinetãozinho para a gente perceber que nós precisamos pensar nisso. Que é a dor. Por isso que a dor é uma bênção, olha só. Porque se a gente... Vocês já souberam, acho que já passou inclusive na televisão isso, que tem pessoas que não têm sensibilidade para dor. Só que é assim, ela não tem sensibilidade, pode cortar o braço, bater a cabeça, se machucar todinho e ela não sente. Olha o perigo que é isso. Quando a gente tem sensibilidade para dor, veja, a gente está sentindo na pele alguma coisa, aí a gente começa a pensar, poxa, se ele estivesse no meu lugar, ou se eu estivesse no lugar dele, a gente começa a perceber a necessidade que nós temos de modificarmos. Quando a gente sofre um problema grave, uma situação difícil, complicada, a gente fica pensando, meu Deus, eu não quero isso nem para os meus inimigos. A gente começa a repensar na nossa vida. Quando a gente está vivendo uma prova dura, uma prova difícil, a gente olha para dentro da gente, começa a pensar assim, onde foi que nós erramos. Olha como a dor é uma bênção. Mas a gente não pensa assim, não é? A gente quer corpinho são para fazer o quê? O que quiser, não é mesmo? Só que a gente precisa de vez em quando de como é que eu posso dizer, aquele negócio que anda com cavalo, como é que é? A espora, não, é rédea? Como chama? Rédea, né? É, rédea, né? Porque se deixar a gente totalmente solto, vocês já ficaram assim, por exemplo, vem as férias, aí a gente tá assim, preciso trabalhar, estou sossegadão, não vou nem lavar a louça na minha casa, estou sossegado. Aí a gente entra em caos. Quando a gente está totalmente livre, assim, sem nenhum compromisso, sem nada. Já experimentaram levantar domingo, a qualquer hora do dia, assim, eu vou dormir até a hora que eu quiser. Aí levanta 11 horas da manhã, toma café meio-dia, almoça 5 da tarde, aí você fala, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. E aí você fala, não tenho sono, eu preciso dormir, mas não consigo, sabe? Começa a ficar um negócio complicado. Excesso de liberdade, né, pra gente, não é? Antigamente as pessoas davam o luxo de acordar domingo bem cedinho para pegar um jornal que era desse tamanho assim, ó. Quem tem um cabelinho branco lembra, né? Um jornal desse tamanho assim. Aí trazia o jornal, punha na mesona lá e ficava lá o dia inteiro lendo aquilo, né? Ficava o dia inteiro. Qual dos dois? É o senhor ou ele? É o senhor, né? Ele não, né? Não ficava lendo o jornal lá o dia, domingo inteirinho? Então. E aí ficava lá o domingo inteirinho, via até a sessão dos empregos, tudo, as culinárias, as comidas que podia fazer. Aí a hora que ia almoçar, levava o caderno das comidas para ficar olhando aquelas comidas gostosas lá e comer a nossa gororoba, né? A gente fazia isso. Então, a gente, quando está muito livre, muito solto, a gente é suscetível de muitos problemas. Os nossos filhinhos, quando eles ficam sem nenhum compromisso, sem nada, olha a confusão que dá. Ficam inventando o que fazer. Se um dia que está chovendo, eles ficam dentro de casa inventando o que fazer. Olha que beleza que é, não é?
Aí depois que volta tudo normal, aí tem que trocar a lâmpada, jogar fora algumas coisas que estragou, limpar a parede. É um caos, não é? Porque eles ficam arrumando o que fazer. Então a gente não pode ter liberdade total. Essa é a primeira questão que nós precisamos entender. Nós não podemos ter. Então devagarzinho a gente precisa colocar umas esporinhas assim. Como é que chama aquele negócio que eu falei? A rédea, né? Se colocar uma rédeazinha para a gente poder ir numa direção que possa ser útil, que possa ser produtiva, que possa trazer algum fruto, algum resultado. Porque se a gente ficar totalmente livre, provavelmente, é muito provável que 90% de vocês não estariam aqui hoje, se não tivesse uma dor nos incomodando. É muito provável, né? Se não tivesse uma bênção, vamos falar assim, uma bênção. Como que você está? Eu estou uma bênção. Aí você sabe o que é, o outro não sabe, vai achar que você está maravilhoso, né? Então, a partir de agora, eu falar, você está tudo bem com você? O seu joelho melhorou? Meu joelho está uma bênção. E o seu pulmão? Está respirando melhor? Meu pulmão está uma bênção. E o coração? O coração está uma bênção. Está tudo bom, não é? As pessoas vão imaginar, você sabe, né? Porque se a dor é uma bênção, então nós estamos vivendo a dor, né? Mas o que é pior, o que esse amigo da onça fala para a gente é o seguinte, que Deus escolhe, não é? Que Deus envia os escolhidos. Por que Deus escolhe as pessoas para trazer a dor? Olha só que coisa forte. Meu Deus do céu, então quer dizer que o vizinho que está todo pimpão lá, passeando o tempo todo, carrão na porta, a casa reformada, tudo bonitão, tudo certo, e você está se lascando todinho, não pode fazer nada, a sua vida é dura, difícil, cheia de problema, você não tem plano de saúde. O senhor tem plano de saúde? Tem, né? É, que bom, né? É por causa do filho ou é por causa do senhor mesmo? Por causa do filho. Por causa do filho. Eu que queria ter um filho assim, viu? Eu que queria um filho que pudesse falar, pai, vou dar um plano de saúde para o senhor, porque da sua vida nós já estamos cuidando, agora cuida da sua saúde, né? Então, mas a gente está pensando que está tudo ruim, quando na verdade nós somos escolhidos. Por quê? Porque Deus está trabalhando com a gente para um futuro promissor. O soldado que está na frente de batalha, acontece uma explosão, lá vai uma terrinha no olho dele, fala, não, mano, não vou ficar aqui para ficar com essas terras no meu olho, ele pega e vai embora. Qual que é o soldado que vale mais? É aquele que enfrenta qualquer parada, tem mais força, mais coragem, não se intimida, não se dobra, não... Tem que ser assim. E como é que a gente faz um negócio desse? Um treinamento para esses soldados. Como é que é feito assim? Fala assim, olha agora, dá um pulinho e pega nessa barrinha aí, dá 2 balançadinhas e pula. É assim? É assim que vai treinar ele? Como que nós estamos sendo treinados? Desse jeito, assim? Pode assistir a sériezinha que você gosta, meu amor, aí o domingo inteirinho. Termina ela, falta 15 capítulos, em 16 horas você termina. É assim que a gente vai ser treinado pro Criador, para o universo. Soldados do Cristo é treinado assim, de enfrentar as batalhas espirituais, né? Quais são as batalhas espirituais? Não é o que a gente pensa, né? Que sai com o revolvão, lá com a arma, atrás dos outros, não é nada disso. Sabe qual é a maior batalha que os espíritos têm com a gente? Convencer a gente a sermos melhores. Essa é a maior batalha que eles têm. Vocês já tentaram convencer alguém de alguma coisa? É difícil, não é? Como é difícil, não é? Imagine eles convencer a gente, por exemplo, que a gente é palmeirense, aí vem alguém e tenta convencer a gente de ser corintiano. Olha como é fácil. É um exemplo, simplesmente um exemplo. Então eles vêm aqui com muita sutileza. Falar, realmente, a situação está difícil para você, mas vamos buscar um socorro, um recurso. Só que na hora a gente não imagina o socorro e o recurso que pode ser. Talvez lá no médico, no especialista. Nos Estados Unidos, que tem lá um especialista não sei do quê, do dedo mindinho. Mas não é isso. Aí ele vem a segunda vez e fala assim, nossa, tem um lugar bom para você ir. Alguém vai te falar isso. Aí alguém fala assim, você não quer ir comigo lá na casa religiosa?
gente fala, não, estamos tudo lascado, pior não vai ficar. Aí pega e vem. Tem plano de saúde, né? Sossegadão, né? Nem precisava vir na casa espírita, né? Poxa vida, hein? E aí a gente vem. É assim que eles vão, devagarzinho. Aí chega aqui um besta e começa a falar umas coisas pra gente falar assim, meu Deus do céu, só fala bobagem esse pessoal aí dessa casa, né? E é assim que eles vão convencendo a gente. Olha a batalha que eles têm com a gente. Aí a gente pisa no primeiro degrau lá da rua. Pá! Deus que me livre, esse povo é tudo louco. Aí, já sai pensando isso aí. Aí o calo dá uma apertadinha, aí a pessoa fala de novo, então eu vou com você de novo. Porque tá ruim, mas não vai ficar pior. Pega e vem de novo. Aí vem outro besta aqui, fala um monte de outras coisas. E assim, leva anos para a gente fermentar as nossas ideias cristãs. Levam anos para isso. Como que a gente pode ser melhor? O que a gente pode fazer? Prática do bem, prática da caridade. Eu não, isso aí é serviço do governo. É, serviço do governo. Quando ele consegue alcançar, né? Mas ele normalmente não alcança quem mais precisa. Só alcança quem menos precisa, não é mesmo? Quem mais precisa está na linha de fundo, lá na frente. É o nosso trabalho, é a nossa tarefa. Melhorar-se, mudar comportamento. Aí vem alguém falar da paciência. Nossa, mas que exagero. A dor é uma bênção. Vê se tem cabimento a pessoa falar uma coisa dessa. Então, para que tem médico? A pessoa sai daqui pensando isso, né? Para que tem médico? Porque a dor é uma bênção, né? Então não precisa de médico, não é mesmo? Para que tem médico? Mas aí a misericórdia divina quer a gente em condições favoráveis, condições boas. Então, não são todos que estão preparados para determinadas dores. Olha só. Então é assim, se o fardo está pesado, já ouviram falar isso? É sinal que a gente aguenta? Quanto mais pesado tiver, mais a gente aguenta. Quando o fardo não é maior do que as nossas forças, porque senão não teria lógica, não é? Então é o que a gente pode aguentar, é isso que a gente pode aguentar. Tem gente que pode aguentar uma malcriação, mas tem gente que pode levar nas costas aí um monte de pessoas de uma família. Tem gente que não suporta uma palavra mal colocada, mas tem gente que adota aí um bairro inteiro como seus irmãos. Porque a carga é proporcional às nossas forças. Então é por isso que é escolhido. As pessoas que servem, que ajudam. Vejam Jesus. O que sobrou para ele? Uma cruz. Não é? Pensa bem. E Jesus, a gente podia falar alguma coisa dele? Falar, mas Jesus andou pisando na bola. Né? Jesus fez tal coisa. Não tinha nada para falar dele. E olha o que ele levou. Uma cruz. Ganhou uma cruz aqui da terra. Olha só. Então, a gente está reclamando, está se esquecendo que nós podemos ser os escolhidos para viver aquela dificuldade, para ser o exemplo para as pessoas naquela dificuldade. Então você vai no hospital, tem 2 leitos. Um está lá resignado e o outro está revoltado. Não é diferente? O que está resignado está até passando bem, está tranquilo. Está vivendo aqueles momentos difíceis, mas está tranquilo. O outro está vivendo um inferno. Não aceita o problema, não aceita as pessoas que estão cuidando dele, acha que todo mundo é incompetente, acha que todo mundo não está ajudando, vive um drama. O outro está tranquilão lá, ninguém vai visitar, mas ele está tranquilo. Fala, não, mas o hospital não é lugar de visita, não, deixa o povo em casa, está tranquilo. O outro não recebe visita e fala assim, cambada de vagabundo, quando eu voltar para casa, vou dar dinheiro para mais ninguém, vou fechar minha conta. Pensa essas coisas. O senhor está rindo aí, né? O senhor fechou a conta? Não, né? Porque o filhão que fez o plano de saúde... Então um está vivendo um inferno e o outro está vivendo um paraíso no mesmo lugar. Olha só. É a condição mental. Condição mental. Mas aí, vamos de volta. Vamos lá continuar a lição com o nosso amigo espiritual da onça. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes,
Mas pelo contrário, bendizei a Deus. Olha o que ele fala. Vai lá olhar no Evangelho, a paciência, a lição da paciência. O que ele fala? Bendizei a Deus pela dor que nós estamos vivendo. Vamos imaginar, né? Duas situações, vai no hospital assim, e aí os dois já conhecem bem a lição, né? Aí fala assim, o que está acontecendo com você? Por que você veio aqui? Rapaz, eu não sei não. Eu acho que eu devo estar não sei se estou com pneumonia, com alguma coisa assim. Aí fala assim, tá, mas eu estou melhor do que você. Você está com pneumonia? Qual que é aquela doença que a pessoa tem que ir para Campos do Jordão? Como chama? Tuberculose. Você está com pneumonia? Eu estou melhor do que você, eu estou com tuberculose. Eu sou um mais escolhido do que você. Já pensaram? Que coisa estranha, né? Vai no hospital, o que você tem? Só isso? Só isso? Uma vez, a gente não pode falar da gente mesmo, mas eu tinha um amigo meu, que ele foi no Hospital das Clínicas, e aí, ele foi lá, porque ele estava com a unha encravada, sabe? Mas ele era esperto, ele foi lá no meio da madrugada que não tem ninguém, no Hospital das Clínicas. Já contei essa história aqui ou não? Não? Tem certeza? Acho que eu já contei, hein? Não? Vocês estão sendo pacientes comigo, né? Estou vendo. E aí, ele passa um biombo lá, dá a impressão que ele entrou num hospital de guerra, gente no chão, gente deitado, gente gritando, gente chorando, sangue para tudo quanto é lado. Misericórdia! Aí vem o doutor e fala, o que traz o senhor aqui às 3 horas da manhã no Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo? Sabe o que o meu amigo fala? Senhor, eu entrei errado, não era para ser aqui, dá licença. Pega e vai embora. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha, olha só. E aí, voltou para casa, fez uma prece para Bezerra de Menezes, André Luiz, a irmã Sheila, faz para todos os espíritos. Sabe o que ele dormiu e sonhou? Fala, sabe qual é o melhor remédio para a unha encravada? As mulheres sabem qual que é. Manicure, podólogo? É só cortar a unha, seu molenga. É só cortar a unha. Imagina só. Imagina só um negócio desse. Era só cortar a unha. Mas quem disse que ele tinha coragem? Esse foi o meu amigo, viu? É o meu amigo aí que passou por isso aí, tá bom? Foi ele que... E quem disse que ele ia ter coragem de mexer na unha lá, inflamada, né? Imagina só. E as mulheres passam por isso pelo menos uma vez por mês, né? A unha inflama, vai na manicure errada lá, a mulher não limpou o negócio, vai na outra, corta um pouco a mais, depois começa a doer, é um problema lascado, né? Mas enfim. Então a gente vai vendo que é assim, é agradecer. Apareceu alguma coisa difícil, não reclama, porque provavelmente aquilo tem uma ligação com a gente, e é uma ligação para o bem, porque na verdade nós precisamos extirpar de nós, retirar de nós, arrancar de nós a nossa pior parte, aquilo que não é para ficar com a gente, nós temos que arrancar isso da gente, e isso só acontece, é difícil ser espontâneo a gente fazer isso. E isso, na maioria das vezes, só acontece diante da dor. É por isso que a dor é uma bênção. E Deus não manda isso para todas as pessoas, só para alguns eleitos. Olha só, não é para todos, né? Só para alguns. Então, ele continua dizendo, não vos aflijais, portanto, pelo contrário, bendizei a Deus, que vos quis provar na dor. Aí ele fala assim, continua falando assim, que a gente muitas vezes tem um aguilhão e tudo, e acha que está vivendo um drama terrível. Ele fala assim, você lembra de Jesus? Jesus sofreu tudo aquilo, não precisava ter sofrido nada. Agora olha para você, pensa no seu passado, pensa o que você já fez na tua vida, no teu passado, nas tuas vidas. Sabe como a gente descobre o que já fez na vida passada? Vocês gostariam de saber isso? Eu posso falar, viu? Posso falar. Eu sei que eu vou me lascar todinho lá fora, que vão me pegar no pau lá, os espíritos, mas eu posso falar para vocês. Sabe como a gente descobre o que nós fizemos no passado? Basta a gente olhar as tendências de hoje. Assim, por exemplo, você está dirigindo, você não tem vontade de pegar alguém no trânsito e torcer o pescoço assim, com muito amor?
A nossa tendência do passado é essa. Sabe, a pessoa atrasou um pouquinho, você não tem vontade de sacudir a pessoa? A tendência é essa é a tendência. A nossa tendência, olha o que nós já fizemos. Ninguém nunca teve vontade de dar um chazinho da meia-noite para alguém? Eu tenho vontade quase todo dia. É a nossa tendência, olha como que nós já fomos. Hoje, a gente fica no campo da cogitação, mas e no passado? O que a gente fazia? Não tinha cogitação não, fazia o que queria, não tinha liberdade. Estava por cima, não é? Uma coisa é você está de um lado da arma, né? Tem duas pessoas, uma está com a arma, outra está sem. Você está do lado da arma, você é o senhor da situação, né? Mas e o outro que está do outro lado? Só que aí a bondade divina faz o seguinte: bom, você estava com a arminha da outra vez, agora fica do outro lado, aí põe você do outro lado, na outra encarnação, aí põe você do outro lado. Aí você fala, fica tranquilo, não tem problema. Como não tem problema, rapaz? É o que você fez para mim lá na outra vida. Olha só como que as leis funcionam, não é? As leis funcionam assim. Então, a gente pode entender que nós já tivemos um passado. E esse passado, com o tempo, precisa ser melhorado. O nosso presente está aqui para a gente fazer melhorar a nossa vida. É a mesma coisa da gente pegar um livro que nós escrevemos uma história ruim, um pedaço, umas folhas ruins, e reescrever essas folhas. Melhorar a nossa história de vida, sabe? Assim, melhorar. Desviou dezenas de pessoas, criou problema para as pessoas, desviou as pessoas do bom caminho, sabe? Aí a gente melhora, vem como expositor, trabalhar para convencer as pessoas de ser diferente, de ser melhor. Melhorar um pouco a história da vida da gente. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então nós já tivemos uma história. Então ele fala isso. Se Jesus não tinha nada, absolutamente nada, e sofreu aquela dificuldade, por que você está reclamando? A sua não chega nem perto da que Jesus sofreu. Nem perto. Injustiça, flagelação, morte, sabe? Tudo que a gente pode imaginar, o Cristo passou na pele. E não precisava ter passado nada disso. Nada disso, absolutamente nada. Aí ele fala assim de uma outra coisa interessante. Ele fala que a esmola, fala bem nesses termos, né? Hoje em dia, logo vai virar crime falar esmola, porque estão virando crime todas as palavras aí que a gente conhecia no passado, né? Chamar os outros de gordo, de cabeção, de zoião, de pezão, não pode mais, hein? Não sei, que graça tem na escola se a gente não pode tirar o sarro um do outro, né? Tem alguma graça aí na escola, assim, né? E aí, pezão? Fala aí, narigão. Tem graça? Você acha que tem graça hoje? Por isso que os meninos não querem ir para a escola, tem graça. Não pode falar nada. E aí, gordão? Eu sou gordo, mas posso emagrecer e você que é feio. Mas pensa bem, tem graça? Tem graça aí na escola hoje, não pode falar nada, mas enfim, vamos voltar lá. Então, devagarzinho a gente vai percebendo, não é? Que nós estamos para corrigir, para melhorar. Essa é a nossa toada, essa é a nossa possibilidade. E ele fala que a esmola, que é aquela palavrinha que logo ninguém vai poder falar, né? É a mais fácil de todas, mas existe uma que é bem mais meritória, bem mais difícil e bem mais meritória. E eu aposto com vocês que quando eu falar qual é a mais difícil e mais meritória, vocês vão lembrar de uma pessoa. Vamos lá, olha o exercício. É aquela de suportar uns aos outros. Essa é a mais difícil e a mais meritória. Deixa eu ver o que cada um está pensando. Eu consigo ler os pensamentos, viu? Ai, ainda bem que ninguém lembrou da sogra, não, né? Ainda bem, ninguém lembrou, né? Do cunhado, ninguém lembrou, graças a Deus, né? Então, essa é a mais meritória, de nos suportarmos uns aos outros. É para isso que nós estamos aqui. E o que a gente faz quando uma pessoa nos incomoda? A gente some da frente, não é mesmo? Some da frente. A primeira coisa que a gente faz é isso. E nós estamos aqui justamente para nos entendermos. Vamos imaginar que você está num borracheiro, aí vem uma pessoa alcoolizada e fica conversando com você, e contando as proezas dele,
e falando que ele é um excelente mecânico, que ele já consertou o carro, que ele tem não sei quantas propriedades, que não, e fica falando, e falando, e falando, e falando. Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente não procura encontrar uma brechinha e falar assim, mas o que aconteceu com você? Por que você está alcoolizado? Não procura achar uma brechinha para falar alguma coisa que possa ajudá-lo, sem querer desmerecê-lo ou querer diminuí-lo. Então, quando uma pessoa nos incomoda, a gente simplesmente foge, se livra da pessoa. É isso que a gente faz, normalmente. Então, qual é a graça de? Nós precisamos entender que estamos aqui em tarefas. Nós precisamos nos entender uns aos outros. A mais meritória de todas é suportardes uns aos outros. Olha só o que é a mais meritória de todas. Cristo vos deu o exemplo. Ele fugiu das pessoas. Mesmo as pessoas mais inconvenientes, ele fugiu. Assim, sabe, aquelas questões, o pessoal queria botar ele numa situação difícil. Não fugiu de ninguém. Nas situações mais difíceis ele não fugiu. Conversou, entendeu, abençoou. É isso que ele fez. Não incriminou ninguém. Não tem as histórias de incriminar as pessoas que... foi pego agora mesmo, aí, fazendo o que não devia. Mas quem de nós não errou? Olha só. Deve dar imposto ao César. Queriam pegar ele de qualquer jeito. Mas de quem é a moeda? O que está escrito aí? Tem a foto do César. Dá para ele, que é dele. César que é de César. Não é? Olha como Cristo se comportou. Então essa é a mais meritória. E aí a ideia diz o seguinte: a paciência está associada à paz. Então é assim, se você não tem paz, você não tem paciência. E outra, se você não tem paciência, você está longe de ser cristão. Ele fala isso pra gente. Olha que mal criadinho que ele é, esse espírito amigo da onça aí. Ele fala assim, não tem paciência, você está distante da ideia cristã. Tem paciência? Você está perto da ideia cristã. E como é que nós estamos? Perto ou longe, no meio? De 0 a 10, qual que é o nosso número? Qual que é o nosso número? É pouco, não é pouco, é muito pouco. A gente não tem paciência, a gente não sabe esperar, a gente é exigente, apressado. Olha como que nós somos. E aí vem a religião e fala assim pra gente: se acalma, se tranquiliza, confia, a vida está difícil, está dura, tá. É compreensível que a gente viva momentos difíceis, mas a gente pode sair deles. É só ter um pouquinho de paciência. Sede paciente. Ele termina o capítulo assim: sede pacientes, sede cristãos. Olha só. E aí a gente chega à conclusão do seguinte: quanto mais paciência nós temos, mais cristãos nós somos. Quanto menos paciência nós temos, menos cristãos nós somos. Olha que interessante isso, não é? Então dá para a gente dar uma ideia, mais ou menos, não é? Como que está a nossa condição. É claro que não é desesperador isso, porque todos nós estamos em construção aqui na Terra. Ninguém exige que nós sejamos altamente evangelizados, não se exige isso. Mas nós precisamos seguir um caminho de ir melhorando, de ir crescendo, de ir se aprimorando. Esse é o melhor caminho que nós precisamos seguir. Essa é a ideia que nós recebemos, para nos aprimorar. É isso que nós estamos fazendo aqui, nos melhorar. E às vezes a vida pega uma peça na gente, né? De repente acontece alguma coisa que a gente não esperava. De repente acontece isso. E às vezes essa coisa que não se espera é aquilo que traz para a gente uma bênção. A dor que não se espera pode muitas vezes trazer uma bênção para a gente, não é? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. O que foi? Já? Mas ninguém aguenta mais. O povo está querendo todo mundo dormir aqui, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais essa conversa fiada.